Muito bem-vindos à aula de Biologia FUVEST 2010. Que beleza, que maravilha. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, vamos detonar agora uma prova da FUVEST 2010, prova de Biologia. Vamos destrinchar 56, 60 e mais 4 questões interdisciplinares. Vamos lá. Dando continuidade ao que a gente estava fazendo, a gente vai ver agora essa questão número 56, uma questão de características dos seres vivos. Vamos lá, vamos ver. Herbert Richards. Vamos começar então. Herbert Richards. 56. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Então vamos lá. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Verdade. Verdadeiro. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Verdadeiro. 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Verdadeiro. Tudo já era verdadeiro, né? Admitindo-se que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Então, vírus não tem células, logo não preenche esse requisito. B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, as bactérias são. Os vírus, perante esses requisitos, não. C. Os vírus não são seres vivos, perante os requisitos, verdadeiro. Porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Verdadeiro. Questão lógica, letra C. D. Os vírus não são seres vivos porque não preenchem o requisito 3. Não preenchem o requisito 1. Ter célula. Os vírus, anotem aí no caderno de vocês, os vírus são acelulares. Não têm células e são parasitas intracelulares obrigatórios. Então não tem células. Então, sem células. Ok. E os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Não preenchem os requisitos 1. Um só. 57. No esquema abaixo, as setas numeradas de 1 a 4 indicam transferências de moléculas de energia, né? Entre seres vivos e entre o ambiente. Então, produtores, consumidores, ambiente, produtores, ambiente. Bom, o que os produtores vão passar para o ambiente? Principalmente oxigênio, né? Recebem CO2, são seres fazem fotossíntese. CO2 mais água, mais carboidrato, mais água, mais oxigênio livre para a atmosfera. É ou não é? Assinale a alternativa do quadro abaixo, que mostra corretamente as passagens em que há transferência de gás carbônico, de moléculas orgânicas ou de energia. Então, gás carbônico vai ser obrigatoriamente 1, né? A fotossíntese, então, a fixação do CO2. Processo 2 e 4 corresponde à respiração. 2 e 4 representam, então, respiração. 3, nutrição. Então, 3, nutrição. Então, transferência de energia. Então, a resposta correta é C. Então, o gás carbônico está ligado. O ambiente aqui também libera CO2. Então, vai ser a respiração aqui. Está falando de CO2, né? O que mais? Falando só do gás carbônico. A 4 também, que o ambiente vai se decompor, ele também respira e vai liberar
CO2. Então libera CO2, opa, por respiração, certo? Então CO2 aqui vai fazer a 3, molécula orgânica, que o consumidor ele come do produtor as moléculas orgânicas. Então é 3 que é a nutrição. E energia, todos os processos estão ligados à energia. Letra C de Canadá. Na questão 58, numa espécie de planta, a cor de flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas com flores brancas, então, vermelhas cruzadas. Então, inicialmente você tem flores vermelhas, que são cruzadas com flores brancas, ok? Bom, a gente já sabe que é recessiva aqui, é dominante. Produzem flores cor-de-rosa. Então aí você vai ter cor-de-rosa, certo? Você vai ter aqui Vzinho, rosa. Tá? Essa rosa aqui. Do cruzamento entre plantas, flor cor-de-rosa, que vai ser Vzinho, com Vzinho, o que vai sair? Fazendo o quadro de Punnett, tem Vzinho com Vzinho, então vai ficar inicialmente Vzão, depois rosa, Vzinho, Vzinho, e por último Vzinho. Então, uma vermelha para duas, uma vermelha para duas rosas para uma branca. É isso que vai rolar. Então a resposta correta será geração, então, a geração que vai surgir aqui, o grupo parental. Aqui a geração F1. Então vai ser essa. Uma vermelha, um VV, 2 Vzinho e uma Vzinho. Beleza? Então a gente achou a proporção genotípica dessas plantas. Então, isso aqui é chamada proporção genotípica. E coincidentemente é igual, no caso, à proporção fenotípica. Você tem uma vermelha, uma rosa, duas rosas para uma branca. Então, qual será a resposta, professor? A. Produzir diversas enzimas hidrolíticas que atuam das três cores em igual proporção. Não. Vai ser 1 vermelho, 2 rosa, 1 branco. Essa é a proporção. Das três cores prevalecendo a cor rosa. Verdade. Vai ter duas partes aqui. Das três prevalecendo a vermelha, não. Somente a cor rosa, não. Somente vermelhas e brancas em igual proporção. Também não. Resposta, letra B. Muito fácil a questão. Questão 59. O fígado humano é uma glândula que participa de processos de digestão e absorção de nutrientes. Produzir secreção rica em sais, que é a bile. Produz a bile, que ajuda na emulsificação. Ou seja, ajuda a quebrar os lipídios. Então a resposta correta vai ser letra D. Produzir diversas enzimas hidrolíticas que atuam na digestão de carboidratos. Produzir secreção rica em enzimas que digerem as gorduras.
Produzir a insulina e glucagon, aqui é produzido no pâncreas. Produzido no pâncreas, tá? O órgão que fica atrás do estômago. Absorver excretas nitrogenadas do sangue, isso é o rim, né? Excretas do sangue, quem faz isso é o rim. Então, letra D de diamante. Bom, então é produzir uma secreção rica em sais, que facilita a digestão e a absorção de gorduras, lipídios. 60. Vamos lá. A cana-de-açúcar é importante matéria-prima para a produção de etanol. Presta atenção, não dorme não, hein? Ó, etanol. Vamos ver qual que é a correta? A, captada da luz. Então, a energia contida na molécula de etanol é liberada na combustão, e liberada na sua combustão foi, então vamos lá, captada da luz do sol, sem dúvida, né? A B está errada e também a D está errada, obtida na forma de ATP, não. Então as duas aqui estarão, a B, na verdade, está errada e a D. Espera aí. Então as erradas são, aqui fala, obtida por meio de processo de fermentação? Não. Obtida na forma de ATP, no processo de respiração celular? Não. Falando do etanol. Então a cana é importante matéria-prima para a produção de etanol. A energia contida na molécula de etanol, liberada na sua combustão, foi captada pela luz do sol, pela cana-de-açúcar, armazenada na molécula de glicose, produzida por fungos no processo. Opa! Glicose não é produzida por fungos, a glicose é produzida pelas plantas. A C, captada da luz solar pela cana-de-açúcar, faz fotossíntese, né? Por meio do processo de fotossíntese, correto? E armazenada na molécula de clorofila, que foi fermentada por fungos, não. Uma forma de carboidrato. Captada da luz solar por meio de processo de fotossíntese, realizada pela cana-de-açúcar e armazenada na molécula de glicose, que foi posteriormente fermentada por fungos. Verdadeiro. E a D, obtida na forma de ATP. ATP é uma molécula de energia. Não é... O etanol não tem nada a ver com ATP diretamente. O processo ele depende da glicose para se formar. O ATP é um intermediário. Processo de respiração celular na cana e armazenada na molécula de glicose, que foi posteriormente fermentada por fungos. Então a resposta correta é a letra E de Eberhard. Tá certo, gente? Que maravilha! Bom, finalizamos essa primeira parte e a gente vai terminar agora as interdisciplinares. Bom, vamos lá agora resolver as questões interdisciplinares. Vão ser as questões 3, 5 e 9. 3, 5 e 9. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu melhorar aqui a caneta. Na 3, observe as gravuras. Considere as afirmações. Então tá aí. Você está vendo a figura, aparecem abelhas, né? Saindo. Aqui é um desenho do Escher. Metamorfoses, transformando em borboletas, peixes e outros animais. Pentágonos regulares congruentes podem substituir os hexágonos da gravura de modo a recobrir todo o plano sem sobreposição. Bom, na comédia abelha nós temos hexágonos, tá? São hexágonos, poliedros, né? Certo? Logo, a 1 está errada. E não pentágonos, né? 2. Pelo menos um dos animais representados passa pelo processo de metamorfose, que são as borboletas. Verdadeiro. Então, aqui está falsa essa questão. Verdadeira a segunda. A sequência de espécies animais representadas da esquerda para a direita, o leitor corresponde a do processo evolutivo na biosfera. Não, falso. Seriam bactérias, depois formação de animais, micro-organismos como protozoários, depois a origem dos animais, também a origem das vegetais, então é bem ampla, né?
Então está errado, a única correta é B. Seria a letra B, B de bola, questão biomate, biomatemática. Mais de biologia, né? Envolve evolução, envolve zoologia, envolve geometria. Muito legal. Então, resposta B de bola. Na 5, o avanço científico-tecnológico permitiu identificar e dimensionar partículas em sistemas microscópicos e submicroscópicos, fundamentais para entendimento de fenômenos naturais macroscópicos. Micro, pequeno, macro, grande. Desse modo, tornou-se possível ordenar, em função das dimensões, entidades como cromossomo C, gene G, molécula de água M, núcleo de hidrogênio N e partícula P, alfa. Assinale a alternativa que apresenta essas entidades em ordem crescente de tamanho. Então vai ser partícula alfa, vamos ver mais, núcleo de hidrogênio, molécula de água, gene, cromossomo. Então a resposta correta vai ser PNMGC, letra B de bola, também apresentado aqui. Não, é N. Partícula alfa. É verdade, ó. Aqui tem uma pegadinha, hein? A partícula alfa, ela seria então o núcleo do átomo de hélio, que é maior que o núcleo. Então seria N, P, que é a partícula alfa. Então o núcleo de hidrogênio é menor que a partícula alfa. Depois M, que é a molécula de água, gene e os cromossomos. Então é letra A, perdão, letra A. Tá bom? Maravilha. Ô, professor, ainda bem que você esclareceu, né? Então a alfa, a partícula alfa, é um núcleo do átomo de hélio, que tem massa atômica 4. Então, e o núcleo do hidrogênio só tem um próton. Só um prótonzinho lá do núcleo, tá? Então, H1, né? O hidrogênio é representado assim. Então aqui é maior, né? Então, esse é menor que esse é menor que esse, menor que esse, menor que esse. Então a resposta A de amor. Que maravilha! A de amor. Que lindo, gente! Maravilha. Para a última questão, então, de biologia dessa prova, questão belíssima, é uma questão de matemática envolvida com biologia. A gripe A, causada pelo vírus influenza A H1N1, tem sido relacionado com a gripe espanhola, pandemia ocorrida entre 1918 e 1919. No genoma do vírus influenza A, há 2 genes que codificam proteínas de superfície, chamadas hemaglutinina H e neuraminidase N, das quais existem, respectivamente, 16 e 9 tipos. Com base nessas informações, assinale as afirmações. 1. O número de combinações de proteínas de superfície no vírus influenza A é 25, o que dificulta a produção de medicamentos antivirais específicos. Bom, vou representar aqui rapidamente o vírus da gripe. Você tem, são 7 fragmentos de RNA dentro dessa partícula viral, né? Você tem lá um vírusinho com um tipo de proteínazinha aqui na cápsula, que é chamada de H, hemaglutinina. E temos também um outro tipo, que é a neuraminidase, como se fosse uma bolinha, tá certo? Na cápsula, que é um vírus, né?
vírus H1N1, H1N1, vírus, influenza A, o vírus da gripe, conhecido como vírus da gripe A. Então aqui o vírus da influenza A, as cápsulazinhas, né? Bom, como a gente tem 16 tipos desses e 9 tipos de neuraminidase, seria 16 vezes 9, que daria exatamente 144 tipos. Então a primeira está falsa, porque está dando uma informação incorreta. No segundo caso, tanto na época atual quanto na gripe espanhola, as viagens transoceânicas contribuíram para a disseminação do vírus pelo mundo. Verdadeiro. As viagens são meios... Vocês sabiam disso, queridos? Viagens são meios de propagação virótica. Tá bom? Interessante isso. Os vírus, em viagens, você pode pegar diversas doenças, né? Então, tem que ficar muito preocupado com lugares fechados, e navios são meios de liberação desses seres vivos causadores patológicos, né? 3. O sistema imunológico do indivíduo reconhece segmentos das proteínas superfície dos vírus para combatê-lo. Correto, verdadeiro. Sistema imunológico, né? Sistema imune, né? Imunológico. Sistema, né? E aí, com certeza absoluta, a letra D de dado a resposta. Bom, finalizamos com chave de ouro essas questões da FUVEST. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até lá. Vamos dar um panorama, então, geral da nossa aula que vimos da FUVEST. A FUVEST privilegiou, então, várias questões de biologia, né? Aproximadamente 13 questões. Uma prova bem... pesando bem o peso da biologia na FUVEST. Então vimos questões 56 a 60 de biologia. Um grande abraço a todos e sucesso na entrada da USP, Universidade de São Paulo, uma das melhores universidades do mundo. Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.